A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, que diz: Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nesse mais um ensino do nosso Senhor Jesus, onde ele vai falar sobre o perdão do pecado no pecado de um irmão, né? Onde o Senhor vai orientar aqui, vai dar diretriz e como efetuar essa reconciliação, né, para que assim o nome do Senhor seja glorificado, né? E ele começa dizendo que se teu irmão pecar contra ti, vai a sós a ele e repreende-o. E se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, aprendemos aqui com Jesus que se alguém pecar contra nós, né, nós não devemos deixar a raiz de amargura entrar no nosso coração, passando o tempo, os anos, né, e muita gente até uma vida toda nessa situação, né? Deve-se até aquela pessoa e conversar, tentar reconciliar ali para que, né, essa enfermidade, né, que podemos dizer que afeta a alma, afeta a vida da pessoa, né, venha ali ser curada, né, porque o perdão é um remédio, né, para todo ser humano, né? Quem perdoa vive bem melhor, né, do que você viver, né, numa vida que sempre lembrando com remorso, sempre lembrando daquilo que falou, daquilo que ouviu e se aborreceu. Então, para aquele que vai, né, e pede perdão, ele é abençoado quanto aquele que vai e que perdoa, né? Mas se ele não te ouvir, como a própria palavra vai dizer, procurou, não te ouviu, né? Você chama até duas pessoas para se fazer presente, né, para que tudo aquilo que foi falado ali se confirme pela boca de duas ou três testemunhas, né? E se ainda diz a palavra, se recusar a ouvir, dizer, né, comunica isso à liderança, comunica isso à igreja, se for o caso, né, envolva realmente para que ali realmente venha a saber que aquela pessoa não tem interesse de se reconciliar, né? Porque o Senhor mesmo fala, tudo que é ligado aqui na terra, né, será ligado nos céus, né? E tudo que é desligado na terra também é desligado no céu, né? Então, a importância de nós estarmos nos consertando entre irmãos, entre famílias, né? Pais e filhos, né, precisam viver realmente essa lei do perdão, né, para que isso não venha afastar, porque a falta de perdão afasta as pessoas tanto da presença do Senhor, como das suas famílias, como, né, do corpo de Cristo. Então, e Pedro é aquele que se aproxima de Jesus e pergunta: até quantas vezes, né, deverei perdoar meu irmão que peca contra mim? Jesus, olhando ali, Jesus faz ali, né, para ele falar: ó, Pedro, é 70 vezes 7, né? Deve perdoar. E isso eu tenho certeza de que, né, a gente pode ir muito além disso, né, porque nós falhamos e somos pecadores. Então, e quando a gente olha pelo lado de que o Senhor Jesus, ele nos perdoou, ele não olhou para nossas falhas, ele não olhou para as nossas, né, quando ele sofreu, quando ele foi ali levado à cruz como malfeitor, ele não olhou por quanto nós pecamos, ele não né, falou, ele não merece, não são merecedores. Não, Jesus, ele foi e morreu por todos nós ali. E o próprio Senhor, ele vai contar uma parábola, e essa parábola ele vai falar a respeito do credor, né, incompassivo. É aquele homem que teve as suas dívidas perdoadas, né? Aquele homem que ele teve as suas dívidas perdoadas, porém ele não teve compaixão. A palavra do Senhor diz que esse homem, ele procura ali o seu Senhor, né? E ali ele chega diante dele, né? Estava com uma dívida muito alta, devendo muito. Ele vai chegar ali e vai falar para ele: não tenho como pagar o Senhor, né? Não tenho como te pagar, não tenho condição de pagar agora.
E aquele homem, ele vai fazer o quê? Aquele senhor, ele vai dizer para ele, né? Vai ordenar que a mulher, os filhos e todos os seus bens fossem vendidos, né? Para que aquela dívida fosse paga. Mas aquele servo, ele vai se humilhar diante do seu senhor, se prostrando diante dele e vai rogar: Senhor, tem paciência comigo, te pagarei tudo. E aquele senhor, ele vai ouvindo aquele servo, a forma que ele falou, né, ali pedindo realmente, suplicando pela sua casa, suplicando pela sua família, falando que iria pagar. A palavra diz que ele ficou comovido, né? Que o senhor daquele servo ficou comovido e soltou ele, perdoou-lhe as dívidas. E a palavra do Senhor ainda diz que aí que é um ponto que nós precisamos se atentar. O Senhor nos perdoa todos os dias. Ele perdoa as nossas dívidas. Ele perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. E muitas das vezes, né, nós esquecemos que o Senhor ele nos perdoa. Nós oramos ao Senhor e falamos com Ele: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Então, se nós temos as nossas dívidas perdoadas, nós precisamos também perdoar aquele que nos ofendeu. E a palavra do Senhor diz aqui ainda que aquele homem, aquele servo, ao sair, ele vai encontrar, né, um conservo, que era conservos era aquele que trabalhava para o homem que foi perdoado. E quando ele chega ali e encontra aquele homem, ele agarra aquele homem e sufoca ele, dizendo: paga-me o que você me deve. Ele esqueceu que as dívidas dele foi perdoada, mas na hora que ele teve a oportunidade de exercitar, de perdoar aquele que estava devendo a ele, ele não perdoou, né? Então a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem falou com ele: tem compaixão de mim, tenha paciência comigo, porque eu vou te pagar a mesma coisa que o servo tinha feito com o seu senhor. Porém, a palavra do Senhor diz que porém ele não quis. Antes, o que ele faz? Ele mandou colocá-lo onde? Na prisão, até que pagasse a dívida. E olha bem, mesmo uma pessoa ao que foi perdoado, não perdoou aquele que estava ali realmente em dívida com ele. E a palavra do Senhor diz que todos ali observaram, os seus conservos todos ali observaram e vendo o que acontecera. Poxa, ele foi perdoado da dívida. Por que ele não perdoou? E era um valor menor? E eles ficaram muito tristes, aquelas pessoas que estavam observando, né? E foram contar tudo quem? Aquele homem que tinha perdoado a dívida daquele servo. E ao chegar ali na presença, ele vai dizer, ó, ele vai chegar, aquele senhor vai dizer: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste, né? Porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? Será que nós não estamos nos enquadrando dentro dessa mensagem, né? Que muitas das vezes não temos compaixão com o nosso companheiro, com o nosso familiar, com os nossos irmãos. E muitas das vezes porque o irmão pecou contra nós, porque está numa dívida contra nós, porque realmente falou ou errou, e nós não estamos exercitando esse amor, nós estamos fazendo conforme o Senhor ele nos deixou, conforme o Senhor ele nos deixou como exemplo, conforme está na sua palavra. Porque ele diz: tu não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti. É o Senhor dizendo para nós. É o Senhor falando conosco. Porque o Senhor ele fala através da sua palavra, e quando ele fala, né, é para que nós possamos dar ouvido a essa palavra. E ele diz ainda a palavra: aquele homem ficou irado, entregou aos carrascos aquele homem, né, até que pagasse tudo que lhe devia. E Mateus 18:35 diz: assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Então, da mesma forma que aconteceu com esse homem, pode acontecer conosco. Se assim não perdoarmos ao nosso próximo, se não perdoarmos ao nosso irmão, se guardarmos muitas das vezes isso, além de nos matar, né, isso vai amar fisicamente, né, emocionalmente, vai nos levar também para o inferno, não vai nos levar para o céu. Então, que nós possamos liberar perdão nesses dias. Aquele que nos ofendeu, aquele que
falou, né? Aqueles que até mesmo sem sentido, sem saber, sem perceber, porque muitas das vezes podemos falhar sem perceber. E a pessoa que está ali magoada está achando que aquela pessoa sabe de tudo, às vezes não sabe. Então, vamos seguir o conselho do Senhor da reconciliação, o conselho de como efetuar uma reconciliação que ele deixa na palavra, é ir até aquele que nos ofendeu. E se ali aquela pessoa aceitar, entender e se reconciliar, ganhou um amigo, ganhou um irmão. Mas se não ouvir, nós vamos entregar nas mãos do Senhor. Mas primeiro nós temos que dar esse passo. E esse passo é muito importante para nossas vidas, é muito importante para que possamos se manter firmado no Senhor e viver na sua palavra. Colossenses capítulo de número 3, no versículo 3, a palavra diz: suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Né? A carta aos Colossenses, Paulo diz, ensinando que aqueles que nós temos uma queixa contra o irmão, né, que nós possamos assim o perdoar, para que assim o nome do Senhor seja engrandecido. Quando nós lemos também no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 32, né, mas antes, lá no versículo 30 ao 32, diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, como o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia seja eliminado do meio de vós, bem como toda maldade. E o 32. Pelo contrário, sede bondoso e tende compaixão uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, nós fomos perdoados pelo Senhor e precisamos também exercitar, né, liberando perdão, vivendo realmente de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que está nas Escrituras, para que o nome do Senhor seja engrandecido através da nossa vida, para que o Senhor seja exaltado em todo momento, em todo tempo. Então, que nesse dia você possa estar seguindo o conselho do Mestre, né? Jesus Cristo, perdoando aqueles que nos ofendeu, para que assim possamos viver bem e que todo tipo de enfermidade, todo tipo de, de dificuldade que se levanta, né, que para poder tentar parar o servo do Senhor, não vai ter poder à medida que nós estamos firmados em Cristo e vivendo a sua palavra. Então, que nesse dia o Senhor te abençoe poderosamente e que essa palavra seja para libertadora, ela venha te libertar nesse dia, tirando tudo que não provém do Senhor. Não é fácil, mas tenha certeza que é um passo que nós damos quando nós nos reconciliamos com nossos irmãos, com os nossos familiares, que traz bênção para as nossas vidas. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.